Olá, gente, tudo bem? Vou falar aqui um pouco com vocês a respeito das investigações acerca do vazamento de óleo na costa do Nordeste brasileiro, né? A gente tem visto o grande desastre ambiental provocado por isso, né? Por esse vazamento de óleo. São toneladas e mais toneladas de óleo que tem causado um desastre ambiental aí muito grave mesmo, né? Muita gente tem atuado em prol de tentar reverter isso, mas o governo parece que não tem feito sua parte, tem feito muito pouco ainda para reverter esse quadro, né? E é realmente uma coisa desastrosa os efeitos que tem esse derramamento de óleo, né? Esse vazamento de óleo aí na costa do Nordeste, que atingiu aí praticamente todos os estados do Nordeste, né? É possível observar que chegando, né, à costa das praias. Então, houve toda uma investigação nessas últimas semanas, né, a respeito, acerca disso, e também uma série de especulações que têm aparecido. Infelizmente, a gente está vivendo na era da pós-verdade, né, onde todo mundo vem, cada um vem apresentando uma hipótese sem ter nenhuma base para sustentar aquilo, né? A gente tem que entender, gente, que a ciência ela é uma coisa que necessita de tempo muitas vezes para pesquisar, para constatar ver se aquilo ali é verdade ou não. Então, assim, quando alguém do governo aparece e diz: "Não, isso aqui é suspeita de não sei o quê, de não sei o quê, da Venezuela, não sei o quê", você tem que ter muita cautela em relação a esse tipo de coisa, né? Você tem que deixar para que os pesquisadores, os investigadores cheguem a indícios do que realmente aconteceu. Porque não tinha absolutamente nada que pudesse comprovar ali o que realmente tinha causado isso. Então eles estavam fazendo uma investigação sobre isso. E o que foi que eles chegaram, gente? Né, eu vou falar aqui um pouco, né, não vou explicar muita coisa, mas vou falar aqui um pouquinho, resumidamente, o que foi que aconteceu. Bom, eles partiram da investigação do que? Onde foi que houve o vazamento, né? De onde partiu esse vazamento? Eles conseguiram, né, através dos seus sistemas ali, identificar a região de onde partiu isso e o momento em que partiu isso, né? E a partir disso saber ali qual foi o navio, né, que passou por aquela região naquele período. E o navio que passou era um navio grego, né? Então eles já identificaram aí o principal suspeito disso daí, que era o navio grego que havia passado. Foi o único que passou na costa, lá na região onde eles identificaram, que foi de onde partiu o vazamento. Então, por enquanto, o único suspeito que aparece é esse navio grego. Então, vamos ter que esperar aí as investigações para constatar se o vazamento partiu desse navio grego ou não, se partiu de outra coisa. Mas, por enquanto, o único suspeito real que apareceu, segundo as investigações dos cientistas, foi esse, né? Então, é importante a gente tomar consciência disso, gente. A gente vê muito no Brasil essa questão das pessoas julgarem as coisas antes de saber, né? Falando, tá, a gente vê isso não só em questões como essa, mas em questões jurídicas, por exemplo, as pessoas querem já dizer quem fez isso, quem fez aquilo, com base em coisas assim muito superficiais, uma delação, por exemplo, uma coisa. Então, a gente tem que ter muita cautela em relação a ter certeza das coisas, ou mesmo em ficar levantando hipóteses que a gente não tem absolutamente nenhum indício. Então, o que se tem aí em relação a esse navio grego são fortes indícios, né? Dado o momento que ele passou no local, que foi o local onde provavelmente, né, onde, segundo as pesquisas científicas, foi onde partiu esse derramamento aí de óleo. Então é importante que essas investigações prossigam e cheguem de fato ao real responsável por isso. Não ficarem levantando hipóteses sem apresentar nenhuma evidência, apenas para usar em prol de uma questão política,
É claro que o governo está fazendo isso, está falando isso em relação à Venezuela, porque é contrário ao governo venezuelano. Não é porque tem indício nenhum que partiu da Venezuela. E uma parte da mídia tem feito isso também. Mas o que os investigadores do caso, os cientistas realmente, pesquisadores, que vêm investigando a questão, eles chegaram a uma hipótese aí muito mais plausível, dadas as circunstâncias do caso, dadas as evidências que têm aparecido. Então é isso, gente. Eu espero que realmente seja descoberta, sejam punidos, né? E principalmente que a questão seja realmente revertida com uma ação de fato que busque sanar o problema e não querer ficar inventando hipóteses falsas aí somente para poder usar isso politicamente. Então é isso. Espero que essa questão do vazamento de óleo seja sanado, que é muito difícil ainda, né? Pelo que a gente tem visto nas últimas matérias sobre o assunto. Bem, então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.